Muito boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Adriano aqui da Sala do Game, tá? Hoje, segunda-feira, dia 3/5/2021, nós vamos falar de novo sobre a decisão de taxa de juros do dólar australiano, tá? Já foi feita uma análise dessa aqui, um vídeo anterior, mas isso foi feito antes de eu começar a postar no Facebook, no YouTube, no Facebook, nos canais aí, tá? Depois eu vou subir esse vídeo também lá para vocês verem. Então, eu sempre pego algumas datas anteriores à decisão de taxa de juros e sempre, em média, são 45 dias, tá? De uma decisão para outra. Essa aqui, a última que a gente fez, foi feita em fevereiro agora desse ano e por algum motivo eles fizeram uma outra divulgação, tá? Eu estava esperando ela aqui para metade do mês de abril, saiu uma em fevereiro, saiu uma no dia 2 de março e uma no dia 6 de abril, tá? De qualquer forma, as três trazem a mesma direção, tá? Mesmas perspectivas positivas em relação a isso, tá? Considerando a questão de a eficácia das vacinas, o maior número de pessoas vacinadas, da recuperação da economia da Austrália, da retomada do crescimento do PIB, tá? Esses fatores são comuns nessas três decisões. Além disso, as decisões anteriores também já vieram trazendo essas informações nesta linha. Então, a possibilidade de que desta vez isso seja mantido é muito grande, tá? O que pode implicar aqui agora, tá? O que pode implicar é que nós temos que a semana passada, em relação à Índia, houve um fechamento dos aeroportos ali, não necessariamente dos aeroportos, mas da entrada de pessoas vindo da Índia, tá? Até mesmo australianos, tá? Em função dos casos, do aumento de casos na Índia. O que acontece? Houve um fechamento maior e uma aplicação de uma prisão, se caso forem pegos, porque eles estavam tentando burlar a entrada na Austrália vindo da Índia, passavam por outros países para chegar na Índia. Então, eles tiveram que tomar umas medidas mais drásticas, tá? O que isso importa? Importa em saber o quanto tem de peso essa relação comercial Índia e Austrália. A Austrália fornece serviços de educação, tá? E carvão metalúrgico para a Índia, tá? E ela começou a procurar esse parceiro comercial a partir do momento em que ela teve problemas comerciais com a China. Quando ela começou a perceber que ela era muito dependente de comércio, o seu comércio era muito dependente da relação com a China. Ela procurou outros países para fazer relação, para ter essa relação comercial. O que importa aqui? O que importa é dizer que a China consome muito serviço de educação da Austrália, tanto de levar-se a educação para a China, quanto de indianos estudarem e trabalharem após isso na Austrália. Lógico que na pandemia do ano passado e até agora, esses fatores eles não pesaram tanto na questão de ir e vir, tá? Possivelmente as restrições estavam sendo mantidas, tudo, mas ou como a gente tem acesso à internet, as aulas podem ser feitas online de qualquer forma, isso possivelmente foi mantido até um certo nível. Eu não consegui achar algo que dissesse que essa relação estivesse estremecida com essa declaração. O que pode ter ocorrido foi o seguinte, que os governos conversaram entre si, entraram num acordo para fazer esse tipo de fechamento, né, esclarecendo essas situações, não deixando de ter relação comercial. Isso pode não estar abalado, tá? Então, se isso não estiver tão abalado assim nesse ponto, pode ser que não interfira tanto hoje na decisão da taxa de juros. Eu não acredito que vai mudar, tá? Não vai aumentar e não vai diminuir, vai se manter ali mesmo. Mas possivelmente nas próximas aí, se as vacinas começarem a aumentar, começarem a ter outras relações comerciais aumentando, pode ser que a Austrália comece a pensar em aumentar sua taxa de juros ali, tá? Porque à medida que isso vai facilitando o comércio, a parte interna dela, o comércio assim começa a voltar a funcionar, corre-se o risco de começar a aumentar a inflação e para segurar a inflação eles precisam trabalhar com a taxa de juros, tá? Nós vamos passar para a parte gráfica agora, mas antes eu quero lembrar uma coisa que eu acabei esquecendo de falar nos vídeos anteriores. Nós estamos falando aqui do mercado Forex, tá? Exclusivamente nesse momento aqui é da paridade dólar australiano versus o dólar americano, tá?
Então, nós vamos passar pelo gráfico para essas 3 datas aqui de decisão de taxa de juros, fazer uma avaliação gráfica em cima com algumas informações ali, e para a gente ter uma ideia do que pode acontecer. A gente não vai tentar adivinhar o futuro aqui, tá? É verificar se a gente pode se posicionar melhor, tirar uma dúvida, outra. Está falando, às vezes pode surgir uma dúvida de alguém e pode ser esclarecida aqui, tá? Então, é o seguinte, aqui no dia 2 de fevereiro, tá? Nós tivemos a declaração, que tem um fator aqui importante, porque a declaração sai junto com a decisão de taxa de juros, então, geralmente, causa maior movimentação e oscilação ali. E o mercado tende a tomar a direção após a declaração, tá? Depois que é feita a declaração, ele toma uma direção. Depois eu vou deixar no vídeo para vocês, na descrição, lá o link das páginas que eu fui pesquisar sobre as informações, tá? Um breve texto e os links. Então, assim, nós tivemos na última da decisão da taxa de juros uma queda no primeiro momento aqui, contínua em termos, né? São 1h30. Cada candle aqui está no gráfico de 30 minutos, cada candle tem meia hora para se formar. Em 1h30 ele caiu 420 pontos, né? Fez uma correção e voltou a cair. Então, ele fechou aqui mais 760 pontos, fechando o dia todo na movimentação com amplitude de 990 pontos, tá? O que poderia ser feito nessa operação aqui, tá? Lendo o que tinha sido ocorreu no passado, avaliando alguns posicionamentos. Aqui a gente pode ficar atento a essa questão aqui, essas linhas que eu tracei aqui, é para vocês perceberem que são pontos de suporte e resistência, que eu acredito que são dois tipos de análise que você pode fazer que elas são muito boas, elas são excelentes para as operações, suporte e resistência, tá? Tem vários níveis, lógico, né? Então, nós tivemos aqui, nessa decisão em si, estava chegando numa resistência, né? Perto de uma resistência, esse movimento aqui, tá? Eu não puxei muito anteriormente, eu coloquei nessa parte aqui, justamente para a gente avaliar daqui para frente, tá? Então, poderia ser uma posição vendida, comprada? Eu acreditaria que, neste mercado, do jeito que ele estava vindo aqui, tá? Ele veio no mercado de baixa, fez correções, ficou consolidado aqui, né, suporte e resistência com uma outra região, rompimentos, voltou a buscar regiões novamente aqui, poderia ser uma possibilidade de venda, tá? Mas eu digo o que estou falando agora, então eu não tenho como precisar isso, porque é só uma análise na hora para te dizer isso mais precisamente. Então, o mercado foi positivo, né, a notícia foi positiva para a Austrália, e mesmo assim o mercado veio em queda, tá? Veio em queda aqui, trouxe aqui para baixo, criou-se uma região de resistência, né? Formou-se aqui uma região de suporte, e o mercado voltou a buscar movimentos de cima, perto dessa região, novamente aqui, sempre quando fala suporte e resistência, não é um preço exato, é uma região de preço, tá? E ele volta a buscar essa região novamente aqui, né? E vem buscar aqui, formando aqui uma região de preço também como suporte, tá? Vamos marcar essas linhas aqui, que daqui para lá na frente vai ser mais importante. Essas linhas aqui foram traçadas mais lá na frente. Essas aqui foram quando eu comecei a analisar aqui atrás. E o mercado volta a subir, né? Com crescimento. Significa que este momento aqui da declaração, ele trouxe o dólar australiano mais fraco que o dólar, né? Veio buscar uma região de fundo, né? Fez uma procura de uma correção, buscou fundo novamente, um fundo mais alto que esse fundo anterior, e daqui para frente o mercado subiu, tá? Continuou em alta, aqui eu não fiz análise desses pontos aqui, o que interessa para a gente nesse momento é que o mercado foi em alta, fez correção, tá? Fez correção, essa alta aqui, tá vendo que aqui ele chegou em topo, uma resistência que já foi anterior aqui, tá? Chegou em topo, aqui nós formamos um rompimento de resistência aqui, tá? Rompimento de resistência, isso aqui eu marquei lá na frente, mas é bom a gente lembrar que vai coincidindo aqui. Esse mercado toca em resistência, volta a buscar uma nova região aqui de fundo, tá? Uma região de preço aqui próximas aqui, regiões próximas de fundo, volta a buscar essa resistência e rompe, tá? Rompe e segue subindo até mais a formação de um outro topo, tá? Formando esse outro topo aqui, o mercado derrete, tá? 1, 2 dias derretendo aqui.
até próximo à decisão novamente da taxa de juros, tá? Se o mercado dá uma leve corrigida até a decisão de taxa de juros, deixa eu dar um zoom aqui. Tá? Aqui foi a decisão. Foi decisão, o mercado subiu 300 pontos, fez uma correção e caiu seus 300 pontos, tá? Eu vou tirar isso daqui para não atrapalhar. Fez um fundo aqui, tá? Então, a gente poderia ter pego operações aqui, operações de correção. Essa aqui seriam mais difíceis, do meu ponto de vista, mas essa aqui talvez seria um pouco mais visível de ser pego. Fundo do dia, né? Subiu novamente mais 1.047 pontos, né? Achou uma região de consolidação, né? Rompeu aqui a resistência que já era anterior, rompeu, virando um suporte aqui, tá? E buscando nova resistência. Ficou dentro desse canal novamente lateral aqui, tá? Voltou, caiu, rompeu, rompimento de suporte, volta, confirma o rompimento, né? Faz a correção, confirma o rompimento e volta a buscar regiões mais baixas. Aqui ele cria um suporte. Eu não cheguei a marcar ele porque ele está aqui, ó, tá? Essa região aqui, ela está um pouco mais longa, tá? Um pouco mais diferente, os topos muito diferentes da altura aqui de fundos. Então, eu não marquei como suporte aqui, tá? Mas, de qualquer forma, ele volta a buscar essa resistência. Bateu um aqui, duas, três e volta a cair, tá? Nessa volta de queda aqui, ele vem buscar regiões aonde o preço, lá no passado, ocorreu uma briga maior entre o preço aqui, entre os vendedores e compradores. O mercado veio em queda, né? Fez algo parecido com um pouco antes da decisão de taxa de juros anterior, buscou fundo novamente, região de fundo aqui, né? Coincidente com fundos anteriores, e volta a subir, tá? Aqui uma alta um pouco menos acentuada aqui, né? Do que as anteriores aqui, mas de qualquer forma, uma boa alta aqui, pegando aqui em 3 dias, 2 dias, 1.300 pontos. Então, quando a gente esperando, é uma coisa que a gente pode começar a avaliar, que esperando o canadense, o australiano bater em fundos, por exemplo, e topos mais altos e fundos bem mais baixos, a gente tem uma movimentação boa para operações mais longas. O mercado continua subindo, né? Aqui ele tem um momento de lateralização, de uma correção, mas ele vem buscar suportes novamente. Aqui possivelmente foi algum dado econômico importante, eu não cheguei a anotar esse daqui, para poder levar esse mercado tão alto assim. De qualquer forma, ele foi buscar uma resistência bem mais alta que nós já tínhamos marcado. Buscou resistência, volta, tá? Vem, mercado de queda novamente, mercado de queda, buscar regiões de fundo, tá? Busca região de fundo, faz correções, busca novamente essas regiões de resistência, força em cima dessa região de suporte, rompe e volta a buscar lá em cima, tá? Esse suporte aqui é o que ficou mais longo, um pouco, saiu pouco, tá? E volta a buscar regiões aqui. Quando chega perto da decisão da taxa de juros, ele volta a buscar essa região aqui de novo, tá? Então, nós ficamos aqui, nesse movimento da última decisão da taxa de juros, no momento da decisão, nós tivemos, foi mantida a taxa, não teve alteração, nós tivemos uma alta aqui de 263 pontos, uma queda de 500 pontos e um retorno no mesmo dia de 636 pontos. Então, nós tivemos, com paciência, poderíamos ter pego uma operação aqui, né? Uma outra operação aqui, e no fundo, quando a gente avalia que ele pegou esse fundo aqui, que já é algo que a gente vem marcando de lá para cá, aqui próximo já seria um ponto de compra novamente. Esse mercado volta a subir, né? Nesse dia aqui, e depois ele faz uma leve queda, tá? E vem para as regiões que já são regiões marcadas. Pode ver que ele procura essas linhas de suporte e resistência, eles estão sendo procuradas a todo momento. Nós vamos considerá-las de acordo com a nossa necessidade aqui, com a nossa visão agora no final desse movimento. Depois de sair dessa região de consolidação aqui, ó, o mercado volta a uma tendência de alta, tá? Procura tendência de alta. Só que essa alta dele vem até onde? Vem até outro
outra resistência novamente aqui, ó, tá? E vem buscar o suporte outra vez aqui. Tá? Então, está trabalhando dentro dessa região de suporte e resistência. São operações mais longas que a gente poderia fazer nela, nesse ativo aqui. Pode ver que está buscando suporte e resistência em vários momentos. Essa parte aqui que eu acho interessante, que é a que eu diria para vocês prestarem atenção. Nós temos algumas 2 horas até essa decisão de taxa de juros, essa declaração. Esse horário do mercado, às 10h30, em tese, é o horário que fica mais calmo esse mercado, tá? Então, às 10h30, meia-noite ali, fica mais calmo. Então, possivelmente, para esse australiano, ele vai demorar mais para se movimentar. Vai ter uma movimentação muito perto do horário do dado econômico. Eu tendo a crer que ele vai ter um movimento contrário se ele estiver chegando aqui perto, tá, dessa resistência, desse suporte, perdão. Se ele estiver chegando perto do suporte aqui, possivelmente esses dados que irão sair serão positivos para o australiano, no meu ponto de vista, né? Se mantendo a decisão de taxa de juros ali, a gente já viu que em decisões anteriores, mesmo sendo positivo, o mercado caiu e enfraqueceu o dólar australiano, tá? Se ele tivesse buscado essa região aqui, assim, durante o dia de hoje, eu já ia sair vendendo ele aqui na hora que saísse o dado econômico, tá? Essa decisão de taxa de juros e declaração. Esperaria ali uns 5, 6 minutos, assim, depois da decisão, para pegar a oscilação dele, né? Pode oscilar aqui, para depois vender. Nesta região, por mais que nós estejamos vendo aqui, ó, que aqui foi uma região, né, de topo, onde virou resistência, depois rompeu, virou suporte, voltou a virar suporte, resistência, suporte que foi rompido, voltou a virar resistência, foi rompido, buscou resistência em cima. Você pode ver que tem uma região de preço aqui, tá? Só que nós estamos no meio de caminho, tá? Eu enxergo isso aqui como meio do caminho, por a gente estar vendo um gráfico de 30 minutos, então, para mim, eu esperaria chegar nesses pontos aqui, mais próximo daqui ou mais próximo daqui, tá? Essa não é uma operação que eu vejo que eu vou entrar antes, me antecipar. Preparar uma conta e me antecipar para isso aqui. Então, a minha conta está ali, a minha gestão está feita e possivelmente, se eu for entrar em operação, eu vou esperar os movimentos iniciais, seus primeiros 5 minutos ali, e a gente não tem acesso à declaração imediatamente, tá? Isso vai ter amanhã ou depois ali, mas eu não entraria antes na operação. Em alguns outros ativos, a gente até consegue se preparar e arrumar a conta certinho ali e entrar antes na operação, mas esse aqui não tem sido fácil dessa forma, não tem dado a entrada dessa forma. Então, a melhor coisa é aguardar mesmo ali. Deixa eu ampliar o gráfico aqui para vocês terem uma outra noção, tá? Do que a gente está falando aqui, ó. Essa região de resistência e essa região de suporte, tá? Por que região? Para a gente não ficar limitado a uma faixa de preço, tá? É uma faixa de preço não, então ele é limitado a uma região de preço. Ele pode variar, ele pode uma hora bater alguns pontos mais baixos, alguns pontos mais em cima, então é uma região média de preço aqui, tá? Então ele foi suporte aqui, foi uma região de suporte aqui, ó, um pouco mais para baixo tem essa outra azul, tá? Mas em boa parte do tempo ele pegou aqui. E o que importa bastante para a gente foi essa região aqui, ó, tá? Uma média de preço, nós temos aqui essa amarela, onde foi pego aqui, e essa azul foi buscada aqui. E boa parte, em algum momento, esse preço ficou entre essas duas. Então, é uma região forte de preço. Por isso, deu a aguardar esse preço chegar, esse ativo trabalhar nessa faixa aqui, nessa região. Tá? Então, assim, é uma avaliação, né? Eu nunca digo que é para entrar na operação, isso vai ser de cada um. Mas para ter uma ideia, para a gente poder discutir, vocês podem discutir nos comentários, colocar as informações que vocês tiverem também, as questões ali, as dúvidas, tá? E às vezes, quando a gente não consegue enxergar algumas coisas, a gente começa a fazer algumas operações erradas, tá? E também não digo que é para operar, pode ser que não dê movimento nenhum, tá? A gente tem uma vaga ideia que ele tem movimentação, tá vendo? 263, 500 pontos, mas isso é com paciência, tem que esperar a movimentação inicial. Nem sempre ela sai direto, igual saiu essa daqui, ó. Deixa eu pegar qual que foi a última, essa daqui. A gente nem sempre pega as operações do jeito que a gente gosta de pegar. Saiu o dado econômico e o mercado vai para um lado que a gente acredita, que nem essa daqui, ó. Olha aqui que saiu o dado econômico aqui, o recuo, esse pavio foi pequeno, tá? Foi bem pequeno esse pavio, e depois o mercado derreteu.
Então, aqui daria para pegar uma boa operação. Daria se a gente tivesse estudado para isso daqui, tivesse parado para ver, tivesse avaliando esse ativo aqui naquele momento, tivesse pesquisado para ver como é que estava a situação da Austrália e tudo mais, e se a gente tivesse a perspectiva que esse mercado fosse cair, daria para entrar posicionado antes. Tá? Então, assim, não tem como te falar isso hoje, que lá eu teria feito tal coisa, não existe essa possibilidade, tá? Então, mas no dia de hoje, se eu estivesse com o gráfico, com o movimento chegando nesses pontos aqui que eu falei para vocês, no suporte ou na resistência, eu já teria uma ideia do que fazer, tá? Por quê? Quando eu traço essas regiões aonde eu acredito que o preço vai chegar para entrar em operações, o que eu ganho com isso? Eu tenho que ter paciência, que é aquilo que todo mundo precisa ter, paciência para esse preço chegar nessa região. Eu ganho a possibilidade de entrar melhor posicionado numa operação. Significa que se eu entrar comprado aqui, por exemplo, se bata aqui embaixo e eu comprar, eu tenho toda essa região aqui em tese para ganhar. Só que eu não vou jogar até lá em cima meu ganho, vou buscar uma região de meio, né? Daqui para buscar aqui, que pode chegar nessa região e ele começar a formar uma nova região de resistência um pouco mais baixa para diminuir o range de operação. Então, aqui seria meu melhor posicionamento. Então, eu vou ter que ter paciência para chegar aqui, eu vou ter a possibilidade de entrar numa melhor operação, tá? Eu vou ter a possibilidade de ser mais assertivo nessa operação, tá? E eu vou ganhar mais tempo. Como eu vou ganhar mais tempo? Eu vou ficar, eu tenho a minha indecisão de tomada a minha decisão para entrar na operação, ela se torna mais rápida. Porque se eu estou olhando que aqui é o ponto onde eu vou entrar em operação, e possivelmente numa compra, eu vou acompanhar como é que esse preço está chegando aqui. Uma vez que ele toca aqui, eu vou entrar em operação. Então, eu não fico naquela dúvida, será que eu entro ou será que não entro? Eu já estudei, eu já entendi, eu já avaliei, eu já criei meu critério para entrar na operação. Então, aqui é meu ponto de entrada na operação. Se fosse compra ou se fosse venda, qualquer um dos dois, tá? Então, isso facilita bastante. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar ali nos comentários ali a descrição, os links ali dos sites ali que eu acessei para poder fazer essa análise. E se vocês tiverem dúvidas ali, por favor, pergunte ali nos comentários, tá? Compartilhem esse vídeo também para quem tiver interesse. E a gente vai se falando aí, tá? Lembrando que essa semana ainda também tem decisão de taxa de juros da Inglaterra, tá? Eu vou dar uma avaliada para ver se vale a pena fazer essa uma. Talvez tem algumas que não valem a pena você fazer os estudos para essas decisões de taxa de juros, que movimentações são muito poucas. Então, a gente acaba não fazendo. Beleza, pessoal? Então, até mais. Até um próximo vídeo.